O evangelho de hoje trata da libertação do ceticismo e do preconceito, que muitas vezes nos aprisionam. Uhum. A gente parte da figura de Natanael, um homem que, por muito pouco, quase deixou passar a maior oportunidade da vida dele por causa de um rótulo. Um preconceito sobre a origem de alguém, né? Exato. E essa história não é só algo antigo, ela é um espelho de uma dor muito moderna. Essa nossa tendência de julgar ideias e pessoas pelo código postal delas, antes mesmo de conhecer. E essa atitude, esse cinismo, muitas vezes a gente confunde com inteligência, né? Com ser crítico. Sim. Mas, na verdade, é como usar uma armadura muito pesada. Ela te protege, talvez, mas também te impede de se mover, de ver o extraordinário que pode estar bem ali na sua frente. É uma proteção pro ego, então. Exato. Uma proteção que nos convence de que a verdade só pode vir das fontes que a gente já aprova, que a gente já validou. E o momento crucial das reflexões de hoje é a pergunta do Natanael. Quando Filipe chega e fala de Jesus de Nazaré, ele solta a frase: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o peso do preconceito nessa frase é gigante. Total. E a gente precisa entender o contexto, né? Nazaré, naquela época, era um vilarejo completamente irrelevante. Isso, não tinha importância política, religiosa, nada. Era um lugar pequeno, pobre. O tipo de lugar que, se alguém viesse de lá, já começava com o pé atrás. E a resposta de Filipe é o que transforma tudo. Ele não entra numa discussão teológica, ele não argumenta, ele só diz duas palavras. Vem e vê. Vem e vê. É um convite simples, mas é um desafio direto. Um desafio para nossa zona de conforto intelectual, ele está dizendo. Pare de teorizar e vem encarar a realidade com seus próprios olhos. E o mais incrível é que Natanael aceita. Ele vai. Uhum. E aí acontece o encontro. Jesus vê Natanael chegando e diz que ele é um homem sem falsidade. Natanael fica chocado, pergunta como ele conhece. A resposta de Jesus desmonta ele. Antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Nossa. E essa figueira não era só uma árvore, era uma expressão da época para um lugar de estudo, de oração, um lugar de angústia pessoal e busca sincera. Então Jesus não estava dizendo, eu te vi fisicamente. Não, ele estava dizendo, eu conheço as suas dúvidas mais secretas, eu vejo a sua busca honesta. Ele viu a alma do Natanael. E é essa evidência pessoal e profunda que quebra o ceticismo dele. Exato, a realidade se impôs ao preconceito. E a vitória do Natanael não foi a inteligência dele, mas a honestidade. Ele se permitiu estar errado. A coragem de deixar a evidência ser maior que o próprio sarcasmo. Essa é a verdadeira coragem, tanto intelectual quanto espiritual. E essa ideia de que os rótulos nos cegam me leva direto para um pensamento de Confúcio, que viveu do outro lado do mundo 500 anos antes. A retificação dos nomes. Exatamente. A ideia de que, se os nomes e os rótulos que usamos não batem com a realidade, tudo desanda. Para ele será a base da sociedade. A linguagem precisa estar conectada com a verdade das coisas, senão o pensamento se corrompe. Então, rotular alguém como incapaz ou uma ideia como irrelevante só pela origem é uma forma de distorcer a verdade antes mesmo de analisá-la. E a gente faz isso por um motivo bem simples, né? Orgulho, Ido. Então o caminho para a sabedoria, segundo Confúcio, passa pela sinceridade, por reconhecer a própria ignorância. É preciso esvaziar o copo do orgulho para poder enchê-lo com algo novo. É um chamado à humildade. E isso me conecta de uma forma até chocante com uma situação bem moderna. A história de um gestor veterano numa empresa de tecnologia. Ah, sim! O caso do estagiário. Isso. A empresa estava em crise, perdendo mercado. E um estagiário, um garoto novo, encontra uma solução genial para um problema crítico. Uma solução que ninguém da alta cúpula tinha visto. Exato. Mas quando ele tenta apresentar a ideia, o gestor o ignora. Simplesmente porque ele era só o estagiário. A ideia não veio do lugar certo. Ele era o rapaz de Nazaré da empresa. Perfeito. E a consequência foi trágica. A empresa preferiu o próprio naufrágio a ter que aprender com alguém que eles julgavam inferior. A mensagem aqui é um alerta, né? Não seja esse náufrago.
É um alerta muito poderoso. E a gente pode transformar essa reflexão num desafio prático para hoje mesmo. Como? Tente quebrar esse padrão. Aceite uma mentoria de alguém mais jovem, por exemplo. Ou, antes de atacar o argumento de um oponente, estude aquele argumento com afinco. Tente defendê-lo. Isso é difícil. É difícil, mas é libertador. É uma ação concreta para abrir as portas para a mudança, para enxergar que o seu preconceito está escondendo de você. Isso deixa a gente com algumas perguntas para quem está nos ouvindo refletir, né? Sim. A primeira talvez seja: quantas vezes uma oportunidade de crescimento foi assassinada só porque o mensageiro não tinha o currículo que se esperava? E a segunda, ainda mais direta: qual é a verdade óbvia que está sendo ignorada hoje apenas pelo medo de admitir que se estava errado? A liberdade começa quando a gente tem a coragem de dizer "eu não sei" e a humildade de ouvir, ver e aprender. Não importa mesmo de onde a verdade venha. É um chamado para olhar além dos rótulos. Exatamente. E se estas reflexões trouxeram um novo olhar para o seu dia, convidamos você a se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhuma orientação e compartilhe esta mensagem. Assim, mais pessoas podem ser guiadas para o seu desenvolvimento pessoal e encontrar a coragem de olhar além.